Amazing grace, how sweet the sound that saved a was grace that from my heart knew me, and grace my Have you believed? If you have, raise your hand. Oh, when we Heavenly Father, we thank Thee for the Holy Spirit that gives us this great assurance that some great day we'll meet again. Pai Celestial, nós te agradecemos pelo Espírito Santo que nos dá esta grande segurança de que algum grande dia nos encontraremos novamente. We thank Thee for His great power. He helps our infirmities. And we pray for this little girl that's had this removed tumor out of the kidney, and it's cancerous. Lord God, be merciful to this little girl. Agradecemos-te pelo seu grande poder. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. E rogamos por esta garotinha que teve este tumor removido do rim e que é canceroso. Senhor Deus, sê misericordioso para com esta garotinha. Think what if it was my child? It's somebody's darling. I pray that you heal it. May the power of Satan be taken from it. May that child live to the glory of God. Eu penso, e se fosse a minha filha? É querida de alguém. Rogo que tu a cures, que o poder de Satanás seja tirado dela, que essa criança viva para a glória de Deus. Bless, I pray this morning, the little deaf girl that was mentioned. Pray that you'll give the hearing back to that little girl, little Jenkins girl. Abençoa, eu rogo, esta manhã, a garotinha surda que foi mencionada. Rogo que tu dês a audição de volta a essa garotinha, a garotinha Jenkins. I pray, Heavenly Father, for Brother Borders, my precious brother. As we see Satan trying to take him off of the field, God, we claim him for the kingdom's sake. Rogo, Pai Celestial, pelo irmão Borders, meu precioso irmão, quando vemos Satanás tentando tirá-lo do campo. Deus, nós o requeremos por amor do reino. And we pray for all these special requests and for this lady that the other night standing there, that faith moving up. Now you have explained it to her, Lord, and now it'll be all right. We thank you for this. E rogamos por todos estes pedidos especiais e por esta senhora que a outra noite se encontrava ali, aquela fé se elevando. Agora tu o explicaste a ela, Senhor, e agora tudo estará bem. Nós te agradecemos por isso. We pray that you'll continue to be with us. Bless these ministers. Bless all this help, the musicians, this little quartet that sing.
And the quartet from the church over there, them fine young men. For the lady, give us the specials and all these things, Lord. They're too much to remember in our mind, but Thou knowest them all. Rogamos que Tu continues a estar conosco. Abençoa estes ministros, abençoa todos que ajudaram e músicos, este pequeno quarteto que cantou e o quarteto da igreja ali, esses ótimos jovens. Pela Senhora que nos deu os especiais e todas estas coisas, Senhor, são demais para delas nos lembrarmos em nossa mente, mas Tu as conheces todas. For this Ramada Inn, for that fine man that stood here a few moments ago and saying, God bless you. God, we pray that it'll turn to Him and that he may, Lord, be filled with the Holy Spirit, become a great witness in the world of Jesus Christ. Greatest thing that could happen, Father. Por este Ramada Inn, por esse homem distinto que esteve aqui faz alguns momentos e dizendo, Deus os abençoe. Deus, rogamos que isto volte para ele e que seja, Senhor, cheio do Espírito Santo. Torne-se uma grande testemunha no mundo de Jesus Cristo, a maior coisa que poderia acontecer, Pai. Now we pray that you'll bless Brother Tony and these fine men here, even being of the lay members of the church, and that yet they're trying to, the businessmen, organize themselves together to make another witness. Agora rogamos que tu abençoes o irmão Tony e estes distintos homens aqui, mesmo sendo dos membros leigos da igreja. E, no entanto, eles estão tentando, os homens de negócios, se organizar juntamente para produzir outro testemunho. God grant their efforts be filled with the Spirit and discerning of knowing what to do and how to do to act for the Lord Jesus. Deus concede seus esforços, que sejam cheios do Espírito e discernimento para saber o que fazer e como fazer para agir para o Senhor Jesus. Bless the message this morning, Lord, as I speak, and I pray that you'll anoint it with your blessings, and when we go away, we can say like those who came from Emmaus, our hearts burned along the way. Abençoa a mensagem esta manhã, Senhor, enquanto falo, e te rogo para a ungires com as tuas bênçãos. E quando formos embora, que possamos dizer como aqueles que vieram de Emaús, nosso coração ardia ao longo do caminho. And then, Father, if there be an unsaved person in here, one who doesn't know you, or just a church member, may the great power of the Holy Spirit reveal to them their need today of salvation through God's appropriated way, the only way, Jesus Christ. For we asked it in His name. Amen. Então, Pai, se houver uma pessoa não salva aqui, uma que não te conheça ou só membro da igreja, que o grande poder do Espírito Santo revele a ela sua necessidade hoje de salvação através do caminho apropriado de Deus, o único caminho, Jesus Cristo, porque o pedimos em seu nome. Amém. Thank you again. One thing I forgot to mention a while ago, Brother Tony, as he stepped out to the car last evening, I said, I never look at, I am been in the ministry now some 33 years. Eu lhes agradeço novamente. Uma coisa esqueci de mencionar faz pouco. O irmão Tony, quando saía do carro ontem à noite, eu disse, nunca olho para... Estou no ministério agora há cerca de 33 anos. I pastored the tabernacle at Jeffersonville for 17 years, never had one penny salary, and I never took up an offering all the days of my life, never intend to take one. Pastoreei o tabernáculo em Jeffersonville por 17 anos. Nunca tive um centavo de salário e nunca levantei uma oferta todos os dias da minha vida. Nunca levantei, nunca pretendo levantar uma. And last night, Brother Tony said that I said, did you make the expenses?
The understanding when I met with this fine brother Brock, and did I pronounce that right, Brock? And Brother Gilmore and some of the other brethren up there the other night, I said, now, they asked about the finance condition. I said, just whatever the expenses are, that's all there is to it. E ontem à noite o irmão Tony disse que eles estavam... Eu disse, vocês cobriram as despesas? O entendimento, quando conheci este ótimo irmão Brock, e eu pronunciei certo, Brock, e o irmão Gilmore e alguns dos outros irmãos ali a outra noite. Eu disse, agora, perguntaram-me sobre a situação financeira. Eu disse, só quais sejam as despesas, é o que basta. Well, he said, we want to take you an offering. I said, no, I don't do that. I get $100 a week from the church, and that takes care of it. And I said, all I need, I don't need nothing. See, I'm thinking about over on the other side there, something over there. Bem, ele disse, queremos levantar uma oferta para o irmão. Eu disse, não façam isso. Eu recebo $100 por semana da minha igreja, e isso basta. Eu disse, tudo de que necessito. Eu não necessito de nada, vejam. Eu estou pensando sobre o outro lado lá, algo lá. And I know that I tried to keep my ministry, so many has come, and the manager saying, Brother Branham, it ought to be in Bright Light. E sei que tentei manter o meu ministério, tantos têm vindo, e o administrador dizendo, Irmão Branham, isso deveria ser salientado. The president of the Four Rose Whiskey was over to our place here some time ago, and she brought her daughter, and she said the little girl wanted to be healed, and she said she'd heard about it, she's going to have an operation. E a presidente da Four Rose Whiskey esteve em nossa casa aqui há algum tempo atrás e trouxe a filha. E disse, a garotinha queria ser curada. E ela disse que tinha ouvido sobre isto e ia operar. And so they said, she wanted to come over, she wanted to be operated on. Well, she run right in while I was speaking and wanted to be prayed for right then, had to be right then. She couldn't stay, her mother was after her. E assim disseram, ela queria vir, ela não queria ser operada. Bem, ela entrou rapidamente enquanto eu estava falando, queria receber oração naquela hora, tinha de ser imediatamente. Bem, agora ela não podia ficar, sua mãe estava atrás dela. So, mother come in the back of the room, sat down with that arrogant look. So then we come up, prayed for the little girl, and went back. Well, a couple of days after that, the doctor had said, all right, it's a bunch of foolishness. But she said, no, I feel fine. No appendicitis to me, I'm fine and dandy. Assim, a mãe entrou pela parte de trás da sala, sentou-se com aquele olhar arrogante. Deste modo, nós nos aproximamos, oramos pela mocinha e ela voltou. Bem, alguns dias depois daquilo, o médico tinha disse, muito bem, é um monte de tolice. Mas ela disse, não, eu me sinto ótima, não estou com nada de apendicite, estou ótima. So then they went on 4 or 5 days. After a while, you see, just as I explained it, after about 72 hours, that symptom reoccurs again if you really got healed. Healing, I'm not talking about miracle. Assim, então, continuaram por 4 ou 5 dias. Após algum tempo, veja, exatamente como eu expliquei. Depois de cerca de 72 horas, aquele sintoma volta a ocorrer se você realmente foi curado. Veja, cura. Não estou falando sobre milagres. And it reoccurred because the appendix began to swell. And the doctor said, now you better go get that holy roller preacher again. E voltou a ocorrer porque o apêndice começou a inchar. E o médico disse, agora, está vendo? Pois é melhor ir chamar aquele pregador santo rolador novamente. So then, he wouldn't operate, but of course when there's about $1,500 involved, he could do it. He said he wouldn't, but he did it. Deste modo, ele não queria operar, mas, claro, quando havia cerca de $1.500 envolvidos, ele podia fazê-lo. Ele disse que não o faria, mas fez. It had to be a friend of mine on that staff. That when they opened the girl up to take the appendix out, there was nothing wrong. See? They operated for nothing. Aconteceu de estar um amigo meu naquela equipe que, quando eles abriram a moça para extrair o apêndice, não havia nada errado. Está vendo? Eles operaram por nada. They just left the appendix there because it wasn't even affected in no way.
And the doctor come told me about it, a friend of mine on that staff that helped operate. Simplesmente deixaram o apêndice lá porque ele nem mesmo estava afetado, de modo algum. E o médico veio, me contou sobre isso, um amigo meu naquela equipe que ajudou a operar. Now, you see what it was? She was all excited and didn't know just how to hold on to that faith, see? And there we don't get a chance to explain that. Agora veja o que foi. Ela estava toda empolgada e não sabia exatamente como se agarrar àquela fé, está vendo? E aí não temos oportunidade de explicar isso. Then that made my doctor friend told the mother and said the appendix is still there. Então isso fez o meu amigo médico contou para a mãe e disse, o apêndice ainda está lá. They said she needed that appendix and it wasn't infected. There was nothing to it at all, just perfectly normal. Pink, just or like it should be. Disseram, ela precisava desse apêndice e ele não estava infeccionado. Não havia nada nele, de modo algum. Perfeitamente normal, cor-de-rosa, exatamente como devia estar. And the mother became a believer. Then she says to me, what needs to be done is your ministry is not set out in the corner with a bunch of just ordinary people. It should be flashed across the country everywhere. It should be on billboards. Now, that's just what the devil wants. That's right. See? E a mãe se tornou crente. Então ela me disse, o que precisa ser feito seu ministério, é não ficar sentado no canto com um bando de apenas pessoas comuns. Deveria ser divulgado por todo o país, por toda parte. Deveria estar nos cartazes de propaganda. Agora, isso é exatamente o que o diabo quer. Isso mesmo, está vendo? But no, I don't want it like that. I want so I can just visit anywhere, wherever the Lord calls, that's where I want to go. That's where you just keep it humble and let the Lord move us wherever He wishes to move us. Mas não, eu não quero assim. Eu quero de modo que eu possa visitar qualquer lugar, visitar qualquer. Aonde quer que o Senhor chame, é para lá que quero ir. Exatamente de modo que Ele mantenha isto humilde. E deixar o Senhor nos mover para onde quer que Ele deseje nos mover. And now, to you people, if it's been prayed for, after about 72 hours, corruption sets in. We know that mortification sets in after 72 hours. If something reoccurs. E agora para vocês, se vocês que receberam oração, se vocês, após cerca de 72 horas, a decomposição se inicia. Nós sabemos disso. A mortificação se inicia após 72 horas. Se algo volta a ocorrer... If you really believe that with all your heart, there's nothing going to stop it. You believe it anyhow. Stay right with it. It'll be all right. Se você realmente crê nisso de todo o coração, não há nada que vá impedir. Você crê, mesmo assim. Permaneça firme. Tudo estará bem. Don't you? But you can't bluff it now. You've got to really know it, that it's done. See, there's a lot of difference between hope and faith. A hope just hopes for it. Faith knows it's done. So that's the difference. Não, mas você não pode blefar isto agora. Você realmente tem de saber que foi feito, está vendo? Há muita diferença entre esperança e fé. Uma esperança só espera. A fé sabe que foi feito. Assim, essa é a diferença. Now, this morning, I don't want to keep, it's already 10 o'clock and about 6 minutes after by this watch that Billy gave to me. Agora, esta manhã, não quero segurá-los. Já são 10 horas e, vejam, mais uns 6 minutos por este relógio que Billy me deu. And now I want to read a verse out of the book of Isaiah, the first chapter, for just a little comments. And I got some scriptures written down here that I might refer to. And just keep you about 30 minutes, and then we'll be ready to go, the Lord willing. E agora quero ler um versículo do livro de Isaías, capítulo 1, só para fazer uns comentários. E tenho algumas escrituras anotadas aqui, às quais pode ser que me refira. É só segurá-los por cerca de 30 minutos, então estaremos prontos para ir, querendo o Senhor. Isaiah, the first chapter and the 18th verse. Come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. Though they be red like crimson, they shall be white like wool. Isaías capítulo 1, versículo 18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve.
Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Now, the Lord add His blessings to the reading of His Word, and I want to speak on the subject of conferences, holding a conference. Agora, que o Senhor acrescente suas bênçãos à leitura da sua palavra. E quero falar sobre o tema de conferências. Realizando uma conferência. Lord, bless the Word now, and may the seeds fall in our hearts where we have need, and Lord, may mine be open with everyone here that we might understand the hour that we're living and what we should do. In Jesus' name we ask it. Amen. Senhor, abençoa a palavra agora e que as sementes caiam em nosso coração onde temos necessidade. E, Senhor, que o meu esteja aberto com todos aqui, de modo que possamos entender a hora em que estamos vivendo e o que devemos fazer. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Speaking of conferences, we hear so much of it in these days. Everything is a conference. And frankly, that's what we're here this morning in, is a conference. Falando de conferências, nós ouvimos tanto falar disso hoje em dia. Tudo é uma conferência. E, francamente, é nisso que estamos aqui esta manhã. É uma conferência. And we hear so much of them in so many different places they're held, so many things that's accomplished by conferences. I think that it's a thing we should do, is to have a conference. E ouvimos tanto falar delas e tantos lugares diferentes em que elas são realizadas, tantas coisas que são realizadas por conferências. Eu penso que é uma coisa que devíamos fazer, é ter uma conferência. And usually when they're held in the times of emergencies, usually when an emergency is on, then you hold a conference. You call a quick conference. And we think of it in that terms. E normalmente, quando elas são realizadas, são nas ocasiões de emergências. Comumente, quando está havendo uma emergência, então se realiza uma conferência. Convoca-se uma rápida conferência e nós pensamos nisto nesses termos. Now, here many of you can remember for instance, a conference we had in the world crisis when Germany and the rest of the world was at war, when President Roosevelt was president of the United States. Agora, aqui, muitos de vocês podem se lembrar por exemplo, da conferência que tivemos na crise mundial, quando a Alemanha e o resto do mundo estavam em guerra, quando o presidente Roosevelt era presidente dos Estados Unidos. And there was the other great four, they call it, they held what they call the Big Four Conference of Churchill, and they met together and they had to have what they call the Big Four Conference of the Free World. E havia as outras 4 grandes potências, as chamavam. Eles realizaram o que chamaram a Conferência das 4 Potências de Churchill. E se reuniram e tiveram de ter o que chamaram a Conferência das 4 Potências do Mundo Livre. Because that they had to come together and pool their ideas together and get in a strategy of somewhere, because the enemy was advancing and he must be stopped. Porque tiveram de se reunir e conciliar suas ideias e elaborar uma estratégia de algum lugar, porque o inimigo estava avançando e ele tinha de ser detido. And then they was to get together so they could ever the wisest of the groups, and then want to get one's idea and the other's idea and then pool it together and see what they come out with. That was the Big Four Conference. E então era para eles se reunirem, de modo que pudessem sempre os mais sábios dos grupos. E então um tomaria a ideia de um e a ideia de outro, e então as conciliariam, e veriam como se sairiam. Essa foi a Conferência das 4 Potências. And where they should strike back, where they should put their armies, certain like the 5th Army and the 4th Army, and
the 10th Army and so forth, and how they could work together and where the enemy had his strongholds. E onde deveriam contra-atacar, onde deveriam pôr seus exércitos, os determinados, como o 5º Exército e o 4º Exército e o 10º Exército e assim por diante, e como poderiam trabalhar juntos, e onde o inimigo tinha suas fortalezas. And if you notice, they always try to hit that spinal cord. That's the lifeline. And it's always strike the enemy. If you want to kill it, you must strike it in a vital spot. If you don't kill it. Therefore, just one thing to be done. E se você notar, eles sempre tentam atingir aquela medula espinhal. Essa é a linha vital. E é sempre atingir o inimigo. Se você quiser matá-lo, tem de atingi-lo num ponto vital. Senão, você não o matará. E, portanto, há só uma coisa a ser feita. Just like setting a meeting. If we could take the kingdom of God, as man has said many times in the ministry, and like quoting back to the woman, said if you'd take and get the great people together, the great minds, and set it together, and then strike it from right there. But you see, you're striking at the wrong thing. See? Do mesmo modo que marcar uma reunião. Se pudéssemos tomar o reino de Deus, como homens já disseram muitas vezes quanto ao ministério, e como, tornando a citar a mulher que disse, se vocês tomassem e reunissem as pessoas importantes, as grandes mentes, e as reunissem, e então vocês se empenhariam a partir daí. Mas, veja, vocês estão batendo no ponto errado, estão vendo? If I can get ministers together, if I can get a group of God-saved man together, and let them see the power that's in Christ Jesus, that He actually lives in our hearts and can know the thoughts of the mind and foretell and tell forth and make it be perfect, then those ministers will be inspired and they'll take it to their people. And see what I mean? There's the place to strike, where the guns are setting. Se eu conseguir reunir os ministros, se conseguir reunir um grupo de homens salvos por Deus e deixá-los ver o poder que está em Cristo Jesus, que Ele realmente vive em nosso coração e pode conhecer os pensamentos da mente e predizer e declarar e fazer isso ser perfeito, então esses ministros serão inspirados e o levarão ao seu povo. E estão vendo o que quero dizer? É aí que se deve atingir, onde as armas estão posicionadas. Now, and in the Big Four, they had that great conference. Then we had another conference that was called the Geneva Conference. I'm sure many of you remember when they had to have the Geneva Conference. E as 4 potências, elas tiveram aquela grande conferência. Então tivemos outra conferência que foi chamada a Conferência de Genebra. Tenho certeza que muitos de vocês se lembram de quando eles tiveram de ter a Conferência de Genebra. And there was another one called the Paris Conference. When they met in Paris, it's just constantly, all the time, conference after conference after conference, meeting together because the need is great in national life. E houve outra chamada de Conferência de Paris, quando se encontraram em Paris. Constantemente, o tempo todo, conferência após conferência após conferência, reunindo-se porque a necessidade é grande na vida nacional. The brain of the world seems to be so entangled. You just don't know what to do, and the whole world is scared to death right now. O cérebro do mundo parece estar tão emaranhado que simplesmente não se sabe o que fazer. E o mundo inteiro está morrendo de medo agora mesmo. It reminds me of a little boy going home in a dark night, going through the graveyard, whistling. He just whistles as hard as he can because he's merely calling a bluff to himself. Faz-me lembrar de um garotinho indo para casa numa noite escura, passando pelo cemitério, assobiando. Ele assobia tão alto quanto pode, porque está meramente disfarçando o seu próprio medo. He don't want to think that he's scared, but he's whistling to try to relax himself. But down in the bottom of it, he's scared. Behind every tombstone is a goblin
See, he's scared and he's whistling just to kind of quieten himself. Ele não quer pensar que está assustado, mas está assobiando para tentar relaxar. Mas, no fundo, ele está assustado. Atrás de cada lápide há um gnomo, ou... Veja, ele está assustado, está assobiando para, de certo modo, se aquietar. And that's why we have so much Tommy Rock today on the radio and television of man like a man who's got talents, singers like Ernie Ford and Elvis Presley, those boys who's selling out their birthrights for a mess of pottage. E é por isso que temos tanta bobagem hoje no rádio e na televisão, de homens como homens que têm talentos, cantores como Ernie Ford e Elvis Presley. Aqueles rapazes que estão vendendo o seu direito de primogenitura por um prato de guisado. To get out there and all you have to be is a jokester or turn some crack or something like that to make the American public laugh. When you know you're only trying to quieten them and you know behind it all, we know that judgment is at hand. Right. Saem por aí e tudo o que se tem de ser é um comediante, ou contar umas, ou algo assim, para fazer o público americano rir. Quando você sabe que está só tentando tranquilizá-los, e você sabe, atrás disso tudo, nós sabemos que o juízo está próximo. Isso mesmo. Might as well face it. We're at the end of the road, brethren. And all the Ernie Ford jokes and the Elvis Presley rock and rolls and all this stuff is another Nebuchadnezzar's feast. It won't do a bit of good. Judgment is going to strike. Melhor encarar. Estamos no fim da estrada, irmãos. E todos os gracejos de Ernie Ford e os rock and rolls de Elvis Presley e toda esta bobagem é outra festa de Nabucodonosor. Não servirá de nada. O juízo vai cair. This nation has come to the same place like Sodom and Gomorrah. And the just God would let this country get by with what it's doing now. As a just God, He'd be morally obligated to raise up Sodom and Gomorrah and apologize for burning them up. Right. If we get by without the judgment. Esta nação chegou ao mesmo ponto que Sodoma e Gomorra, e se o justo Deus deixasse este país passar impune com o que está fazendo agora, como um Deus justo, ele estaria moralmente obrigado a levantar Sodoma e Gomorra e se desculpar por queimá-las. Isso mesmo, se passarmos impunes sem o juízo. But just remember, it's coming to us. You flee to the rock as quick as you can. Don't put it off. Don't notice what all these just joining church and creed and so forth do, like these Methodist brethren here. Flee to the rock until something echoes back that you see Christ reflecting. Mas somente lembre-se, está chegando a nós. Fuja para a rocha tão rápido quanto possa. Não adie. Não note o que todos estes, só unindo-se à igreja e credo e assim por diante, faça como estes irmãos metodistas aqui. Fuja para a rocha até que algo ecoe, que você veja Cristo se refletindo. It might have to beat you a little. The old Bible times when nowadays here in this gold state of Arizona, they got smelters now to smelt out the iron and the pyrite, what's called fool's gold, and smelt that out from the real gold by a smelter. Pode ter de bater em você um pouco. Nos tempos antigos da Bíblia, quando eles hoje em dia, aqui neste estado do ouro do Arizona, no antigo, tem fundidores agora para retirar o ferro e a pirita, que é chamada ouro dos tolos, e retirá-los do verdadeiro ouro, por meio de um fundidor. In the old days, the only way they had to separate it was a beater. Beat the gold with a hammer, like the Indians beat it. Nos dias antigos, a única maneira que eles tinham para separá-los era por um batedor, bater o ouro com um martelo, como os índios o batiam. And the only way that the beater knew that he had the gold ready was when he beat all the dross out of it. E a única maneira que o batedor tinha para saber se o ouro estava pronto era quando, de tanto bater, toda a escória tinha saído dele.
he'd beat it and turn it over and beat it until all the dross went out. E ele o batia, e o virava, e o batia, e o batia, até que toda a escória saía. When he seen his own self reflect back into the gold, he knew then that all of the dirt and the iron and the foreign matters was out of the gold. Quando ele via seu próprio ser refletir-se no ouro, ele sabia então que toda a sujeira e o ferro e os materiais estranhos estavam fora do ouro. And that's the way God is trying to do His church, is to beat it till all the creeds and the nonsense and all the world is beat out of it till it reflects back the life of Jesus Christ. E é assim que Deus está tentando fazer com sua igreja, é batê-la até que todos os credos e contrassenso e todo o mundo saiam dela, até que ela reflita a vida de Jesus Cristo. Remember, the church have just come off of the great meeting at home where the 6 seals and that 6th seal, or 7 seals, and that 6th one was the purification of the church. Lembre-se, a igreja. Acabei de vir do grande encontro em minha cidade, onde os 6 selos e aquele 6º selo, ou 7 selos, e aquele 6º foi a purificação da igreja. When we did Isn't he wonderful? Now, while we sing that again, I want you to shake hands with someone by you real quietly and say, God bless you, Pilgrim, real sweetly and holy now. When I'm so glad that Jesus has been